Saúde à igreja, com graça e paz, nosso Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versos 3º, verso 4º e o verso 5º. É um texto comum à maior parte da igreja, mas eu queria chamar a atenção a alguns versos aqui, algumas verdades que nós podemos aprender a partir da exposição desse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3, 4 e 5. Eu vou ler a partir do verso 1 para dar um pouco de contexto, mas eu quero só chamar a atenção que vou estar explorando, expondo principalmente os versos 3 a 5, mas eu vou ler agora a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como que andássemos em disposição de mundano proceder. Agora, a partir do verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui. Nós vamos orar agora. Eu queria convidar as crianças a virem à frente, nós vamos também orar com elas. Deus possa nos ensinar a partir da sua palavra, que Ele possa encher o nosso coração do conhecimento de Deus, que isso possa fazer sentido em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és bom, e porque as Tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. Ai de nós, se não fosse o Senhor. Estaríamos perdidos, sendo conduzidos ainda segundo o nosso coração enganoso, para longe do Deus vivo, para longe da verdade, para longe da vida. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, o quanto importa morrermos para nós mesmos e revestidos uma vez do novo homem, pelo Teu Espírito Santo, possamos viver para Cristo. Ó Deus, que a Tua palavra possa encontrar lugar em nossos corações, em nossas mentes, possa moldar o nosso pensamento, possa nos revestir de toda a armadura de Deus. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, do coração da Tua igreja, Pai, diante da Tua palavra, da Tua verdade, que isso seja agradável na Tua presença, Pai. Reveste-nos, Senhor, do conhecimento do Espírito, da iluminação do Espírito. Cuida de cada um desses pequenos, Pai, que eles possam crescer em conhecimento e graça diante do Senhor, para que a glória de Deus possa ser refletida em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas vidas, assim como no nosso culto, Pai. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós o texto de Paulo aos Coríntios. Coríntios é uma igreja profundamente perturbada pelo secularismo, pelo contexto na qual ela estava inserida, do paganismo litúrgico que permeava o pensamento grego, da própria razão como senhora da vida, então ditava toda a filosofia grega, mas também pelos judaizantes que tentavam imprimir e pregar seus rituais religiosos como meios para a salvação, suas ordenanças legais como meios para a salvação. As obras e o ministério, o trabalho que nós temos enquanto crentes nessa vida, para o qual nós fomos chamados, ela é uma obra e um ministério espiritual. E por isso, os inimigos do nosso coração, eles não são carnais, eles são também espirituais. A nossa consciência, ela deve ser sempre moldada a prestar contas a Deus, sobretudo como nós pensamos e como nós vivemos. Há uma frase do bispo J.C. Riley, que ele vai dizer: o segredo de um cristianismo vigoroso e poderoso para todos os dias é estar sempre olhando para Jesus. Ele é a régua, ele é apresentado como a régua, o modelo pelo qual nós devemos moldar nossa vida
e isso implica em moldar os nossos pensamentos e a nossa razão. Nós lemos durante a liturgia o texto de Paulo aos Efésios, que fala de como o nome do Senhor é tomado por cada família, de como nós somos trabalhados e tratados individualmente pelo Espírito Santo que habita em nós, como isso nos molda a conhecer a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. E também somos lembrados e conectados com a ideia desse texto que nós lemos aqui em Coríntios, com a mensagem de Paulo aos Romanos, quando ele vai dizer que nós devemos renovar a nossa mente, ter a nossa mente renovada como um culto racional, a entregar os nossos corpos, a nossa vida, a nossa prática, como um culto racional ao Senhor. E aí sim, também em reflexão que nós aprendemos em Efésios, sobre conhecer o amor de Deus, aí sim entender a vontade do Senhor, a boa palavra do Senhor, como boa, perfeita e agradável. Essas mensagens, elas se conectam e apontam para a necessidade de um coração, então, transformado, de um pensamento renovado a partir desse coração, que agora é um novo coração, e não mais um coração segundo os seus próprios interesses, segundo as razões deste mundo, segundo as normas e preceitos dos valores de uma geração que não conhece a Deus, e que não vive na disposição de conhecer o amor de Deus, de conhecer a palavra do Senhor. Tem uma historinha de um livro infantil cristão, que ela narra a trajetória de Marcelino. Marcelino é um boneco, um xilungo, então ele é criado ali para ser um boneco, para viver na cidade dos outros bonecos, e em determinado momento na vida de Marcelino aparece alguém que diz que todos os bonecos agora deveriam ter o nariz verde. Essa era a nova moda, esse é o novo senso comum. Marcelino, já conhecendo então o seu criador, ele diz, não, isso não é para mim. Ele e sua amiga também dizem, não, isso não é para a gente, até que com o tempo Marcelino começa a observar que todo mundo agora tem o nariz verde. E ele então começa a cogitar a possibilidade de pintar também o seu nariz de verde, para não ser diferente dos demais. Ele vai lá e pinta o nariz de verde. Ele mal pintou o nariz de verde, apareceu o senhor da loja agora e disse que o nariz agora deveria ser laranja. E todo mundo deveria pintar o seu nariz de laranja. Aí Marcelino, mas eu acabei de pintar de verde. Ele vai lá também pinta de laranja. Já estava agora seguindo a onda do momento. E depois o nariz mudava de cor novamente. E aí aquilo ali começou a incomodar Marcelino. Então ele vai até o seu criador. E aí ele aprende que ele não deveria, então, seguir o curso, a moda, o discurso do tempo presente. É claro que eu estou resumindo de uma maneira mais adulta, a mensagem ela é mais longa e com uma linguagem muito mais infantil. Mas a verdade é que o Marcelino aprende é que para tirar aquela tinta do nariz, o nariz acaba ficando marcado, por causa do tempo em que ele esteve pintando e repintando o seu nariz para seguir o curso desse mundo. Nosso coração não é tão diferente disso. Quando nós nos deixamos levar por aquilo que passa a ser normativo nessa geração, e que não corresponde àquilo que é a verdade da palavra do Senhor, nós aprendemos que precisamos, sim, de um tratamento com Deus, para nos limpar, para renovar o nosso coração, não mais com aquilo que então era conduzido segundo as pressões e impressões dessa geração, mas segundo as verdades do Deus vivo. Como nós muitas vezes deixamos que o secularismo tome o nosso coração, domine certas áreas do pensamento da igreja, porque isso é normativo. Nós vemos as ondas do feminismo, por exemplo, como uma reação ao machismo, representando nada mais do que a mesma face ou outra face de uma mesma moeda. Uma reação pecaminosa a uma atitude pecaminosa, que muitas vezes domina o pensamento da igreja. A gente começa a pensar, não, mas as mulheres precisam se empoderar, por que não pastoras, por que não presbíteras? Nosso coração tomado pelo secularismo desse tempo. E o pecado ele não se manifesta de uma vez, como algo brutal, como algo de um passo que você dá e agora acontece. Não, é um passo de cada vez. É à medida que eu vou me detendo ou absorvendo o conselho dos ímpios, me detendo no caminho dos pecadores, sem perceber eu já estou assentado à roda dos escarnecedores. E muitas coisas que talvez lá atrás parecessem absurdas, começam a parecer normal no seio da igreja. A parecer normal, porque fulaninho já é assim, fulaninho já faz isso, fulaninho já faz desse outro jeito, já todo mundo já está praticando, então vamos normatizar o pecado, vamos baixar a régua do que Deus estabeleceu. A nossa batalha não é contra o carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. O nosso chamado, ele é espiritual, logo a nossa missão, a nossa luta, a nossa batalha, ela é também espiritual.
Paulo nos traz aqui um meio para o qual, ou como nós deveríamos então nos revestir. Ele vai dizer que, olha, isso é, e aí o verso 2 vai fechar com esse gancho importante aqui, por isso eu fiz questão de ler desde do começo do capítulo, quando ele vai falar sobre o pensamento, as disposições de mundano proceder. Como nós temos facilidade em absorvermos disposições de mundano proceder. Como nós temos facilidade de absorver a cultura dessa geração, a pintar o nosso nariz do jeito que essa geração disser que é a cor do momento. Então isso da forma de cultura, isso da forma de valor, isso da forma de atitude vem dominando então o proceder da igreja. E Paulo vai chamar isso de mundano proceder. Ele vai dizer que isso não corresponde à verdade para a qual nós fomos chamados. Nós brigamos por causa de filosofia, se pensarmos sobre a história, de como o nosso pensamento foi moldado pela filosofia em razão de cada circunstância que nós vivemos na história. Nós temos um tempo duro, místico, lá na Idade Média, onde a igreja dominava sobre todas as coisas, sobre todo o conhecimento, mas de uma maneira não bíblica, de uma maneira mística, e então todo o pensamento acabava sendo distorcido da verdade principal das Escrituras, mas rendido a uma autoridade papal, que ditava o que deveria ser a cor do seu nariz. Então, como reação a isso, o racionalismo surge. Ele puxa essa corda para um outro extremo. Agora, olha, esqueçam isso. Esqueçam esse misticismo religioso. Vamos agora nos deter e nos aprofundar a razão. Se você quiser ser religioso, pode ser, mas olha só, fé e ciência não se misturam. Pensamento pecaminoso, absorvido muitas vezes pela igreja. E aí depois nós aprendemos, não, olha só, o racionalismo só e puro, ele não serve para nós, porque nós somos emocionais. Temos que abraçar agora o conceito pós-moderno de relativismo. E agora o relativismo domina o pensamento da igreja. Mas olha, é a sua verdade, não é a minha verdade. A gente não discute por isso, você pode pensar assim, eu posso pensar assim. Sobre as coisas de Deus, não. Sobre as coisas de Deus existe um absoluto, sobre o qual o fundamento de todo o pensamento, ele é provado. Meus irmãos, nós vivemos tempos maus, espiritualmente falando. Poderíamos falar em diversas esferas da nossa vida, nossa rotina, nosso cotidiano, mas espiritualmente falando, nós vivemos tempos maus. Essa semana nós nos deparamos com uma nota do Ministério da Saúde sobre a temática do aborto, onde permitiria, logo a nota foi retirada, toda a pressão política e social, mas permitiria que o aborto, nos casos previstos por lei, pudesse acontecer em qualquer tempo da gestação. Imagine você, uma criança pronta para nascer, tendo a permissão estatal, civil, de ser então abortada. Parece estranho, parece absurdo para nós. Não se escandalizem, ou deveriam se escandalizar, mas não se impressionem se isso não começar a aparecer no pensamento de algumas pessoas dentro da própria igreja. É assim que nós fazemos com o pecado. Nós normatizamos ele. Nós pegamos o adultério e dizemos, não é nada demais. Nós pegamos o outro pecado, não, isso não é nada demais. Já está normatizado na igreja. Já molda o nosso pensamento, já faz parte da nossa vida, e então está liberado. Se nós não passarmos a odiar aquilo que Deus odeia, e a amar aquilo que Deus ama, Cristo deixou de ser a nossa régua. Cristo deixou de ser o nosso modelo, e nós estamos agora conduzindo o nosso coração e o nosso pensamento segundo o conhecimento desse mundo. É o que Paulo vai chamar aqui de sofismas. Sofismas são razões que parecem racionais, mas que na verdade não são a verdade. Então Paulo vai dizer que, olha, revestir-se da armadura de Deus é uma maneira de combatermos ou nos protegermos nos dias maus destes sofismas, destas falsas verdades, desse falso conhecimento que quer tomar o coração da igreja. Primeira verdade nós temos aqui no verso 3. Nossa luta não é contra homens, mas contra os valores pecaminosos desse mundo. Paulo vai dizer, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Embora o mundo seja o nosso campo de batalha, a nossa luta ela não é contra a carne, contra pessoas, contra fulano ou ciclano. Nossa luta é contra o pensamento pecaminoso dessa geração. E ela acontece no nosso próprio coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é um inimigo sutil e ardiloso. Se não cuidarmos do nosso próprio coração,
se não inclinarmos os nossos ouvidos à palavra do Senhor, o que a palavra do Senhor diz sobre a vida, nós vamos abraçar o conceito pecaminoso de morte como verdade. Se não estivermos prontos para dar prova da nossa fé, para combater os inimigos do tempo presente, que dizem respeito aos valores e aos pensamentos do tempo presente, nós vamos sucumbir, nós vamos nos deixar afundar, segundo os valores dessa geração. O que Deus diz sobre essas coisas? Meus irmãos, grande parte dos nossos jovens se afastam da igreja no tempo da universidade, porque não estão prontos para combater os sofismas deste tempo, quando entram no meio acadêmico. Isso falando de universidades. Quando são confrontados sobre os valores das Escrituras, não sabem responder, não sabem explicar, não sabem dizer porque Deus criou e não você veio evoluindo de um macaco até chegar no ameba, até chegar um macaco e depois chegar em você. E a gente começa a absorver pensamentos que dizem respeito a esta cultura evolucionista do pensamento científico, mundano, secularizado, uma tese. Existe talvez muito mais crença do que entendermos que as coisas foram criadas por Deus, que soberanamente fez a complexidade que é o ser humano, e de como essas coisas aconteceram à luz da palavra do Senhor, mas não somos prontos para isso. Então, quando confrontados, os sofismas parecem racionais, parecem razões importantes, e conduzem o coração da igreja, dos jovens, dos adolescentes, muitos adultos, para longe da verdade do Senhor. Conduzidos pelo pragmatismo, conduzidos pelo humanismo, a ideia de sermos cada vez mais centrados em nós mesmos, buscarmos a verdade no nosso interior, em vez de buscar a verdade de Deus, em conhecer-se olhando para o próprio coração, em vez de olhar porque a palavra diz sobre o seu próprio coração. Nós vamos nos deixando levar pelos sofismas do tempo presente. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra homens, mas contra os valores pecaminosos desse mundo. Depois, versos 4, e a primeira parte do verso 5, ele vai dizer, porque a arma da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Uma vez que estivermos aptos, meus irmãos, a absorvermos ou a nos revestirmos, nos vestirmos da armadura do Senhor, a nos debruçarmos diante do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, nós vamos estar então prontos para construir, ou para destruir, na verdade, fortalezas que se levantem contra o conhecimento do Senhor. Nossa arma é poderosa para nos dar a vitória. Se a nossa luta não é neste mundo, se a nossa luta é espiritual, a nossa arma espiritual, ela é poderosa e suficiente para nos dar a vitória, para nos conduzir para perto do Senhor, para nos moldar a Cristo, para renovar o nosso pensamento, para sermos transformadores do mundo à nossa volta, a podermos redimir o mundo à nossa volta. A arma é espiritual e essa arma é a palavra transformadora do Evangelho. Precisamos dominar seguramente a palavra transformadora do Evangelho. Diz as Escrituras, é poder de Deus para a salvação. É poder de Deus para transformar corações. É poder de Deus para mudar vidas. Coisas que o humanismo não pode. Coisas que o secularismo, a partir de uma visão pragmática de como tratar os problemas, não pode fazer. A palavra do Senhor pode. Porque ela muda o íntimo do nosso coração. E somente ela é capaz de transformar isso. Nós podemos contornar comportamento, nós podemos moldar rotinas, mas não podemos transformar corações sem a palavra do Senhor, sem o poder do Espírito Santo. A nossa arma é toda suficiente para nos dar vitória. E o método do Evangelho não é a força extrema, não é a força bruta. Paulo vai dizer, olha, eu falo com mansidão quando eu estou com vocês, mas às vezes eu preciso ser mais ousado. Porque parece que vocês estão moldando o coração por um humano proceder. Mas aqui ele está dizendo, olha, o método do Evangelho é o poder da verdade. O método do Evangelho é o poder da pregação, da palavra, da boca do Senhor falando aos corações dos homens. O pensamento secularizado, mundano, caído dessa geração, não vai mudar por técnicas que vocês tenham desenvolvidos ou aprendidos com suas habilidades e competências. Mas vai mudar se o Espírito Santo poderosamente agir através da palavra.
Para isso precisamos nos apropriar da palavra. Precisamos compreender o quanto dependemos da palavra, o quanto dependemos do Senhor da palavra, para fazer com que as coisas aconteçam de maneira poderosa em nossas vidas. Lutas tremendas traçamos em nossos corações. A maior batalha espiritual, ela aconteceu quando um coração desviado do Senhor foi transformado pelo Espírito Santo. Essa é a nossa conversão. E então, dominado pelo Espírito Santo, agora somos habilitados, capazes de realizar toda boa obra. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça do Senhor. E uma vez habilitados, nós precisamos corresponder àquele que nos habilita, àquele que nos habilitou, aquele que nos transformou, que nos chamou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus irmãos, por último, depois de entendermos que a nossa luta não é no mundo, não é carnal, espiritual. Depois de compreendermos que a palavra do Senhor, o poder de Deus é suficiente para nos dar a vitória, nós precisamos compreender e assumir como rotina, como prática, como estilo de vida, como filosofia, que toda a nossa vontade deve ser sujeita à obediência de Cristo. Todos os nossos quereres, todos os nossos desejos, que muitas vezes são desejos sadios, mas que podem se tornar pecaminosos quando começamos a desejar demais. Podem se tornar ídolos em nossos corações, quando consideramos pecar para termos aquilo que queremos. Todo o nosso desejo, no final do verso 5 do capítulo 10 de 2 Coríntios, vai dizer: nossa consciência levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é submeter a nosso conhecimento, a nossa razão, a nossa ciência a Cristo. Deus é o Pai de todo conhecimento. Ele é o Pai de toda ciência. Se não reforça a verdade de Deus, se não constrói pontes com o Evangelho, não é de Deus, não provém do Senhor. Logo, devemos rejeitar, rechaçar. Mas se não estivermos prontos para isso, logo seremos tragados por essas falsas verdades. Por isso, nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo, todo o nosso pensamento subjugado, submisso ao pensamento de Cristo Jesus. Meus irmãos, meu desejo nessa manhã é que possamos refletir sobre as batalhas que temos nesse tempo. Conflitos com a razão que aprendemos nas Escrituras. Conflitos sobre valores que nós temos fundamentados pela palavra do Senhor, que aprendemos domingo após domingo na igreja, mas que são então combatidos nas segundas, nas terças, nas quartas, nas quintas, nas sextas, às vezes nos sábados. Temos muito tempo e muito contato com os valores pecaminosos dessa geração. Se não estivermos prontos e se não formos diligentes em buscar o Senhor, em buscar a palavra do Senhor, em deixar moldar o nosso coração e o nosso pensamento, aquilo que Cristo disse, que o Senhor falou em sua palavra, vamos nos deixar ser tragados pelo pecado, de cedermos a essa geração, pintando o nosso nariz da cor que for mais apropriada para nos fazer pertencer a esse mundo, esquecendo do que nós fomos criados para ser. O cristianismo, ele vai ser sempre inimigo do secularismo. O secularismo é uma religião sem Deus. O secularismo é um moldar-se aos seus próprios desejos, seus próprios interesses. É o reflexo da morte espiritual. Logo, não aponta, não corresponde a uma vida com Deus.
não corresponde àquilo que estamos fazendo aqui, adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Isso não é um compartimento, isso não é uma área da minha vida, mas isso é a minha vida toda. Não é correto, não é sadio pensarmos na nossa vida de maneira dicotômica. Ah não, a minha vida na igreja é uma coisa, a minha vida secular, a gente usa até essa expressão, a minha vida secular é outra. Se não é verdade que você foi dominado, renovado, revestido por Cristo. Porque quando Cristo reveste-nos, quando Cristo nos compra com os preços duros, seguro de sangue, Ele nos compra a vida toda. Todas as nossas áreas, todas as áreas de nossas vidas, foi comprada por Cristo Jesus. Foi conquistada por Cristo Jesus. Foi tirada do domínio da morte para a vida eterna com Deus. Não se deixe enganar, diz Paulo aos Gálatas, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquele que planta na carne, da carne colherá destruição. Mas o que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que é mais importante para nós hoje? Onde está colocada a nossa segurança, os nossos castelos mais fortes, como dizia Lutero? Se não for no Senhor, estamos perdidos. Porque nada poderá resistir aos dias maus. Mas se estivermos firmados no Senhor, revestidos da armadura do Senhor, os dias maus virão e nós passaremos por eles com segurança. Porque ainda que estejamos no vale escuro como a sombra da morte, o Senhor estará conosco. E essa certeza é o reflexo do coração inabalável. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Verso 5, eu queria ler novamente para os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Falando que toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, agora sim, levando cativo todo pensamento a Cristo. Precisamos levar cativo todo o nosso pensamento a Cristo. Precisamos observar se aquilo que estamos querendo, desejando, aquilo que está dominando as nossas conversas, foi submetido ao Senhor. É verdade de Deus para nós. Conduz-nos para mais perto de Cristo, para mais parecidos com Cristo Jesus. E se assim o for, glória a Deus por isso. Mas se não o for, há muitas coisas que precisam ser transformadas e trabalhadas em nossos corações. A pregação da cruz, feita por homens de fé e oração, é poderosa para fazer com que corações sejam levados cativos a Cristo Jesus. Richard Baxter, um importante teólogo, pregador da palavra, ele dizia que em nada, a não ser no céu, vale a pena colocar o nosso coração. Não devemos deixar que o nosso coração crie raízes nas coisas dessa geração. Nem no racionalismo, nem no emocionalismo, nem no misticismo dessa geração. Mas crie raízes no Senhor. Estejam firmados no Senhor, porque nós fomos uma vez, e de uma vez por todas, enxertados em Cristo Jesus para dar frutos. E esse fruto reflete a árvore na qual nós somos enxertados. Esse fruto reflete Cristo Jesus. O fruto do Espírito, ele é antagônico às obras da carne. As obras da carne são muitas. O fruto do Espírito, ele é uma vida transformada, que se manifesta de diversas maneiras, em várias atitudes nossas. Mas nós precisamos, então, considerar que nosso coração e nossos pensamentos estejam revestidos da armadura do Senhor. Isso está submisso a Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, Ele possa aplicar em nossos corações a sua palavra, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor, porque a arma que o Senhor tem para nós, ela é poderosa para nos dar vitória. Fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas, Tu és Senhor. Cada área das nossas vidas. Não tem um centímetro da nossa vida que o Senhor não declare, é meu. E nós cremos nisso. E nós submetemos nosso pensamento, nosso coração a isso. Domina-nos, Senhor, a tal modo que vivamos de modo digno daquilo que recebemos do Senhor. Conduz-nos, Senhor, a sabedoria da Tua palavra revelada a nós, que nos ensina quem nós somos, quem Tu és e o que somos no Senhor. Assim, Pai, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.